Quinta etapa: como memorizar discursos, artigos, roteiros, textos, etc. Nas etapas anteriores, você aprendeu a ideia em que se apoiam os sistemas mnemônicos de ligação e fixação, que são duas das três técnicas nas quais a memória treinada está baseada. A terceira é o método de substituir palavras ou pensamentos, que será estudada nas próximas etapas. É muito importante que aplique o que aprendeu até aqui em coisas do seu dia a dia, como tarefas a realizar, listas de compras, roteiros e outras. O aspecto espantoso do sistema de ligação é que você pode esquecer uma relação de objetos ou uma relação de qualquer tipo sempre que desejar. Na verdade, ao memorizar uma segunda lista, a primeira desaparece de sua mente. Mas você também pode reter quantas listas necessitar. A mente é um arquivo fantástico. Se quiser memorizar uma lista de itens que deseja reter por muito tempo, pode fazê-lo. Se quiser esquecer-se dela, também pode. É apenas uma questão de vontade. Para reter uma lista para uso futuro, basta repassá-la na mente um dia depois de memorizá-la, repetindo esse procedimento por alguns dias. Após fazer isso, essa lista estará arquivada em sua mente e à sua disposição sempre que necessitar. A principal diferença entre os sistemas de ligação e fixação é que utilizamos o primeiro para memorizar qualquer lista ou relação em ordem, em sequência, do primeiro ao último, enquanto que o segundo é utilizado para memorizar coisas, tanto em sequência como fora dela. Talvez você pense que não necessita lembrar-se de nada fora de ordem, mas está redondamente enganado. Aprenda a fundo o sistema de fixação, pois ele será de suma importância para ajudá-lo a lembrar-se de datas, números de muitos dígitos, endereços, telefones, etc. Na verdade, o sistema de fixação vai ajudá-lo a memorizar tudo que tiver alguma relação com números e sob qualquer aspecto. Memorize as seguintes tarefas: lavar o carro, depositar dinheiro no banco, pôr uma carta no correio, ir ao dentista, pegar um guarda-chuva esquecido na casa de um amigo, comprar um perfume para a esposa, procurar um técnico para consertar sua TV, comprar numa loja de ferragens uma lâmpada, um martelo, um quadro, um fio de extensão e uma tábua de passar roupas, consertar seu relógio, levar uma dúzia de ovos para casa. Você deverá usar tanto o sistema de ligação como o de fixação para memorizar esta lista de tarefas. Usando o sistema de ligação, vamos criar uma associação ridícula, ilógica ou absurda entre a primeira e a segunda tarefa, depois entre a segunda e a terceira, e assim por diante. Vamos ajudá-lo nas primeiras associações, depois você deverá usar sua própria imaginação. Mentalize-se estacionando o carro todo ensaboado em frente ao banco. Mentalize-se estacionando o carro todo ensaboado em frente ao banco. Mentalize-se depositando cartas no banco ao invés do dinheiro. Mentalize-se depositando cartas no banco ao invés do dinheiro. Mentalize seu dentista usando uma carta em sua boca ao invés da broca. Mentalize seu dentista usando uma carta em sua boca ao invés da broca. Mentalize seu dentista com uma carta em uma das mãos e na outra segurando um guarda-chuva aberto. Mentalize seu dentista com uma carta em uma das mãos e na outra segurando um guarda-chuva aberto. Mentalize diversos vidros de perfume pendurados no guarda-chuva aberto. Mentalize diversos vidros de perfume pendurados no guarda-chuva aberto. Mentalize um técnico de TV todo sujo e se perfumando enquanto trabalha. Mentalize um técnico de TV todo sujo e se perfumando enquanto trabalha.
Agora use sua imaginação, associando os próximos itens e formando a imagem de cada associação em sua mente. Técnico de TV e loja de ferragens. Você terá uma pausa de 10 segundos. Se o tempo for insuficiente, demore quanto quiser. Loja de ferragens e lâmpada. Lâmpada e martelo. Martelo e quadro. Quadro e fio de extensão. Fio de extensão e tábua de passar roupas. Tábua de passar roupas e relógio. Relógio e ovos. Se conseguiu ver as imagens ridículas e ilógicas das associações em sua mente, conseguirá facilmente escrever a relação das tarefas. Faça isso agora. Vamos fazer agora o mesmo exercício usando o sistema de fixação. Você terá uma pausa de 10 segundos entre um item e outro. Está pronto? Comece. 1. Teia, lavagem do carro. 2. Noé, depositar dinheiro no banco. 3. Mãe, carta no correio. 4. Cão, ir ao dentista. 5. Lua, apanhar o guarda-chuva. 6. Osso, comprar perfume. 7. Fio, procurar um técnico de TV. 8. Água, loja de ferragens. Além de associar água à loja de ferragens, faça uma ligação à parte dos 5 itens que deseja comprar. Nove. Peão, consertar o relógio. 10. Touro, comprar ovos. 'Preencha cada linha numerada abaixo com a tarefa correspondente. Faça isso agora.
Memorização de discursos ou textos. O orador anunciado subiu ao palco, aproximou-se do microfone e gaguejou. Meus amigos, quando cheguei nesta noite, só Deus e eu sabíamos o que eu lhes ia dizer. Agora só Deus sabe. É muito comum a pessoa esquecer um discurso estando diante de uma plateia. Muitos oradores também hesitam como se não tivessem certeza do que falam. O problema é que, apesar de conhecerem o assunto, apesar de se prepararem, quase todos esquecem uma parte ou outra do discurso. Decorar um discurso, palavra por palavra, não é seguro, pois se você esquecer uma só palavra, poderá perder o rumo e se descontrolar. Você pode até pensar que seria melhor ler todo o discurso. Entretanto, a leitura prolongada cria uma atmosfera de tédio na plateia. Usando o sistema de ligação mnemônica, você conseguirá memorizar com facilidade um discurso, um roteiro ou qualquer texto. Todo discurso ou texto é uma sequência de ideias, de pensamentos. Leia, então, o discurso que deseja memorizar. Depois, pegue uma folha de papel e selecione os pensamentos ou os tópicos de cada pensamento. Resuma o primeiro pensamento em uma ou duas frases. Selecione uma palavra-chave que lhe trará à mente todo o pensamento. É muito mais fácil do que você imagina. Em cada pensamento existe uma palavra ou expressão que o fará lembrar-se de todo o pensamento. Esta será a sua palavra-chave. Quando chegar ao fim do discurso, terá uma lista de palavras-chave para recordá-lo de cada coisa que pretende falar. Basta então usar o sistema de ligação para memorizar a lista de palavras-chave na sequência certa. Você poderá ser convidado a falar em uma reunião de pais e mestres da escola de seu filho. Sua lista de palavras-chave, uma vez elaborado o discurso, poderá ser assim: excesso de alunos, professores, segurança, mobília, matérias, lazer, etc. Você iniciará o discurso falando sobre o excesso de alunos em cada sala de aula. Depois, falará sobre os problemas dos professores, tais como salários, métodos didáticos, disciplina, etc. Em seguida, exporá suas ideias sobre segurança, o que pode levá-lo a falar também da mobília e outros equipamentos. Seguindo, você discorrerá sobre as matérias ensinadas e, finalmente, abordará o tema de lazer, recreação, esportes, etc. Com uma ligação mnemônica entre excesso de alunos e professores e segurança, etc., o discurso fluirá, pensamento por pensamento, até o final. À medida em que treinar essa técnica, o número de palavras-chave será cada vez menor e, o que é mais importante, você demonstrará sempre muita segurança ao falar, porque sabe que vai lembrar-se de todo o discurso. Importante: cuidando apenas dos pensamentos, as palavras cuidarão de si mesmas. Isto quer dizer que você poderá memorizar um discurso ou texto, palavra por palavra, se recordar-se apenas do principal, pois os detalhes se encaixarão sozinhos. Vamos repetir. Basta lembrar-se dos pensamentos principais, pois os detalhes se ajustarão em sua mente. Você pode aplicar essa técnica em qualquer assunto que ler, se assim o desejar. Primeiro, leia o artigo todo para entender os principais pensamentos. Depois, escolha uma palavra-chave para cada pensamento. Faça uma ligação mnemônica entre elas e terá memorizado todo o artigo. Basta, então, reler o texto ou artigo algumas vezes para que os detalhes se ajustem em sua mente. Esta mesma técnica de palavras-chave pode ser usada para memorizar roteiros, letras de música, peças de teatro, etc. Vamos repetir um ponto muito importante. Se deseja memorizar palavra por palavra um artigo ou discurso, deve reler o texto diversas vezes, após fazer a ligação das palavras-chave.
lembrando o principal, os detalhes se ajustarão sozinhos. Além de ajudá-lo a memorizar piadas, sequência de piadas ou de histórias engraçadas, essa técnica pode também ser usada para memorizar todos os artigos de uma revista ilustrada página por página. Basta usar o sistema de fixação e, em alguns casos, os dois sistemas ao mesmo tempo, o de ligação e o de fixação. Por exemplo, se na página 1 dessa revista houvesse a foto de um aeroplano, bastaria associar teia a aeroplano. Se na página 2 existisse o anúncio de uma tinta, bastaria associar Noé à tinta e assim por diante. Examinando a revista e as associações 2 ou 3 vezes, você memorizaria os títulos de cada página. Lembre-se que a memória real ou normal realiza a maior parte do trabalho em seu lugar. Esses métodos são apenas auxiliares de memória que facilitam a tarefa. Você vai fazer agora um exercício para memorização de textos, artigos ou discursos. O texto escolhido é Toda mulher é mãe. Selecionamos uma palavra-chave para cada parágrafo. O primeiro passo é usar a ligação mnemônica para ligar as palavras entre si em sequência. Uma vez memorizada a sequência de palavras-chave, você deverá reler o texto 2 ou 3 vezes. Quando se sentir seguro, procure reescrevê-lo integralmente. Queremos relembrar que você deve memorizar apenas o principal ou as palavras-chave, deixando que sua própria mente se encarregue de encaixar os detalhes ou as palavras.